Meus equilibrados, de vez em quando aparece um engraçadinho, vem com esse papinho. Ai, Jesus é massa, mas o fã-clube dele que é estranho. Isso é desculpa para não viver uma vida íntima com Jesus e dizer que está afastado por causa dos outros. Porém, não podemos negar que a instituição da igreja, em alguns lugares, muitas vezes, é mais legalista e religiosa do que espiritual, íntima com Jesus. Se preocupam mais com usos e costumes do que com a doutrina, com a sã doutrina, com a palavra de Deus. E aí, muitas pessoas realmente se ferem. E a pergunta é, como identificar esse tipo de situação? Como saber se eu estou numa igreja tóxica? Como saber se eu estou numa igreja religiosa ou se eu estou num ambiente profundamente íntimo de Jesus? E a resposta está aqui, ó, na palavra de Deus. Então já deixa o seu like que nos ajuda demais. Se é a sua primeira vez por aqui, ou segunda ou terceira e até hoje você não se inscreveu, se inscreva, faça parte dessa família Fé Equilibrada. Bem, a primeira coisa para você entender se você está numa igreja legalista e religiosa é entender o que é legalismo e religiosidade. Bem, ambientes assim se preocupam mais com tradições humanas, com costumes, os que nós chamamos em alguns lugares de usos e costumes. E mesmo se você entender que biblicamente não precisa fazer aquilo, o líder daquela organização ali, que ele chama de igreja, se recusa a mudar e é intransigente. Por exemplo, roupas. Pessoal, a Bíblia vai deixar muito claro que a lascívia é a propaganda do seu corpo a fim de que outros o desejem. Imoralidades, perversões sexuais através do vestuário. A Bíblia diz isso claramente. Então, mulheres que têm a comissão de frente mais avantajadas, talvez não possam usar ou não devam usar roupas que acentuem esse volume para não chamar a atenção do irmão e fazê-lo pecar. Outras roupas que a gente pensa assim, rapaz, Deus é justo, mas a calça daquela mulher ali é mais justo ainda, né? Tem situações que nós vamos usar a nossa fé equilibrada, o nosso bom senso, para saber que nós não devemos usar esse tipo de roupa. Inclusive hoje, pessoal, com homens, os caras que malham e tal, e usam umas, sabe, a camisa apertadinha, umas calças não deixando nem determinadas partes do corpo humano respirarem, né, nas suas calças ali. Então, isso é ridículo. Então, quanto a isso, nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que devem ser evitadas, não fazem sentido. Uma coisa você está de maiô, ou então com a sua bermuda para tomar banho e tal, no clube. Saiu dali, já se cobriu novamente, já saiu da água, se cobriu, né? E tudo. Tem contextos, a gente não é maluco, mas em outros momentos não faz sentido um cristão se expor de forma tão imoral assim. Porém, nós entendemos que isso é o que a Bíblia diz. Ambientes religiosos, eles vão falar sobre a roupa no sentido de homens só podem usar terno e gravata. Para subir no púlpito tem que estar de terno. Eu já fui de igreja assim, irmão. Olha, esse ano eu completo 20 anos de pastor, que eu fui ordenado a pastor, 2 décadas. Deu para viver um pouquinho já, tem muito que aprender ainda, mas já deu para viver um pouquinho. Eu já fui em igrejas que falaram, pastor, você podia ter dado uma saudação no culto hoje, mas você veio sem gravata, né? A gente não te chamou, porque eu não estava de gravata. Então tem lugares, a mulher não pode subir se não estiver de saia, porque a calça... Não... Esse tipo de exagero, nós vemos que não é bíblico. Ele é um ambiente religioso e legalista. Então, se tiver um homem de Deus ali, ele não vai poder ministrar a palavra de Deus, fazer uma oração, porque ele não está usando uma roupa adequada para determinados lugares. Eu já fui em ambientes recente, hein, gente? Tô falando aqui papo de 2, 3 anos atrás, viu? Recente. De falar assim, olha, pastor, a gente queria que você pregasse na nossa igreja e tal, mas para vir aqui pregar tem que tirar a barba. Eu tô no exército? Não, porque aqui a doutrina, o nosso estatuto. Amém, se o estatuto deles regem isso, quem tá lá tem que obedecer, né? Mas eu não tô e eu jamais vou tirar minha barba por conta disso. Só tem uma coisa que me faria tirar minha barba. A minha esposa pedir. Porque aí ela falando, né? Como eu sou dela e ela é minha, se ela preferir sem barba, eu tiro a barba. Fora isso, meu irmão, deixa meu bigode aqui, deixa minha barba aqui e cada um cuida da sua cara, não é isso? Outra característica muito séria, pessoal, a respeito de ambientes legalistas e religiosos é a reverência indiscutível e inquestionável ao seu líder.
Nós, como ovelhas, sempre temos que respeitar o nosso pastor. A Bíblia diz: sujeitai-vos aos vossos pastores, porque eles vão dar conta da vida de vocês no dia do juízo. Então a gente tem que ter uma lealdade e uma submissão, mas tem que ser uma submissão bíblica. Eu não posso simplesmente fazer tudo que o pastor quer, tudo que o líder quer, não posso questioná-lo, não posso tirar dúvidas, não posso ser contrário a alguma opinião. Isso é um absurdo. Então isso transforma um ambiente tóxico e muitas famílias são destruídas porque criam conflitos dentro de casa para atender a liderança de um pastor, de uma pastora. Por quê? Porque não sabem obedecer de forma bíblica, porque estão sendo manipulados, estão sendo usurpados da sua liberdade em Cristo para fazerem de forma obrigatória determinadas coisas, né? Então a igreja tem 10 atividades na semana, o cara está nas 10. Isso não é bíblico, meu irmão. Como é que você vai viver tudo na igreja? Ah, você é um funcionário da igreja, você trabalha na igreja, aí é diferente a sua agenda, né? Mas uma pessoa que trabalha fora e depois, no seu contra-expediente, né? No seu horário, não fica com o filho, não sai com a esposa e tá na igreja. Ah, não, mas o pastor, se eu não for, ele briga comigo. Meu irmão, isso não é saudável, não. Se o seu pastor te ama, vai ter dia que ele vai falar assim: irmão, não vem no culto hoje, não. Aquela reunião você tá liberado. Aquele outro negócio não participa, não. Vai pro cinema com teus filhos, vai sair para jantar com a tua esposa, fica em casa e descansa. Tem que ter isso aí. Se o seu líder falou e a água parou, você está sendo extremamente antibíblico. Por quê? Porque o nosso bom pastor é Jesus. E nós temos que estar fiéis à palavra. E ela nos ensina: seja submisso à sua liderança no Senhor. Se for algum tipo de obediência fora das escrituras, meu irmão, aí já não é saudável. Você vai ter que vigiar muito. Atividades religiosas que me deixam loucos também. Sabe quais são? Vamos lá aqui. Que mostra que é um ambiente legalista. Você só pode tomar Santa Ceia na sua igreja. Ah, você vai visitar? Não tomo ceia aqui não, porque eu não sou membro daqui. Meu irmão, tem que ser membro da igreja para tomar Santa Ceia naquela igreja? Uai, a Santa Ceia não é fazer isso em memória de mim, Jesus? Então, se é o corpo de Cristo, se é uma igreja que você crê nos valores bíblicos, né? Também não é qualquer lugar que você vai participar desse momento, até porque talvez não seja uma igreja, realmente, seja uma seita. Mas se você conhece a denominação, sabe que mesmo com suas uma ou outra falha, que nenhum ambiente é perfeito, mas a seriedade daquela igreja, o compromisso que eles têm com a palavra. Ah, não, o pastor não deixa eu cear, não. Se o pastor não te proíbe disso. Uma vez eu saí de Brasília, fui realizar um casamento no Rio de Janeiro, porque os noivos fizeram um casamento num salão de festa. Alugaram um lugar lindo, coisa mais linda para celebrar. Então fizeram a festa lá, a cerimônia, e queriam também o culto, o casamento, a celebração do casamento ali, não só a festa. E o pastor falou para eles: olha, nós não pregamos fora do templo. O pastor disse para eles: nós não pregamos fora da nossa igreja aqui. E como eles queriam a celebração lá, o pastor não os casou. E eles me ligaram desesperados: pastor Léo, faz esse casamento e tal. Falei: mas como é que vocês estão com a liderança de vocês? Não, tá tudo bem, o pastor vai no casamento. Ele só não vai fazer o casamento porque não é dentro da igreja. E aí o pastor não casou, eu os casei. E foi uma festa linda, para a glória de Deus e tal. Mas olha o nível de religiosidade, que o pregador não prega fora da loja, cara, do templo, do quadrado, do cimento. Então, perceba que isso é muito sério. E agora eu quero que você entenda como que a gente entende, à luz da palavra de Deus, uma igreja saudável. Olha o que a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 7, olha. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes as tradições dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos. E fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Olha que coisa interessante. Para guardar as tradições, você precisa tirar o mandamento de Deus. O local do nosso coração que fica o mandamento de Deus é o mesmo que fica as tradições dos homens. Ou você põe um, ou você coloca outro. Não dá para viver em acordo com os dois. Engraçado isso, né? Que a Bíblia está dizendo. É claro que tem pontos culturais, tem tradições da igreja, tem situações da igreja, da denominação, que são específicas. Mas isso nunca pode desvalidar o mandamento. Se entrar em conflito com o mandamento de Deus, o mandamento sai, né? Então, por exemplo, a igreja aqui, o culto principal é domingo de manhã, na outra o culto é à noite. Que diferença isso faz? Em nada interfere o mandamento de Deus. Ah, não, as igrejas aqui, o pessoal da recepção fica uniformizado. Isso é um mandamento bíblico? Não.
é uma doutrina da igreja. Tem algum problema nisso? Não. Então, quando o mandamento de Deus não é machucado por uma cultura do homem, está tudo em paz. E aí nós temos a multiforme graça de Deus, que nós vamos ver igrejas trabalhando com púlpitos mais extravagantes, igrejas de parede preta, igrejas de parede branca, igrejas que têm um louvor mais calmo, igrejas que têm um louvor mais intenso, igrejas que o louvor é só na voz, são igrejas não instrumentais. Qual está mais certa? Nesse caso, não tem diferença, porque isso não interfere em mandamentos, não interfere na doutrina bíblica, está tudo bem. Agora, quando aquilo empurra para fora a doutrina de Deus, aí você tem um ambiente legalista e religioso. O segredo é: compare na palavra de Deus, veja o que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia fala sobre aquele determinado assunto que está te deixando um pouco machucado, te deixando confuso. Ontem eu estava conversando com um casal e eles falando assim: não, pastor, porque nós viemos de uma igreja que a gente não podia montar a mensagem, a palavra era revelada na hora. E aí eu falei: como assim? Não, ó, antes de começar o culto as pessoas oram e Deus dá o tema da pregação. Eu falei assim: então não existe homilética. E eu, como professor de homilética, né? Não tem homilética. Eu falei assim: mas espera aí, quando eu estou no meu escritório, orando a Deus, montando o sermão, Deus não pode me inspirar ali e revelar ali? Tem que revelar alguns minutos antes do culto? Aí ele falou assim: pastor, eu nunca tinha parado para pensar isso. É verdade, né? Por que Deus tem que revelar minutos antes do culto? Não pode revelar à noite, na vida do pastor, no escritório, ou na devocional pela manhã, enquanto está montando o sermão? Eu falei: irmãos, está vendo? Isso é simples de diagnosticar que é um ambiente religioso, é um ambiente legalista. Fere a palavra de Deus. Como que eu posso declarar que eu não devo estudar a Bíblia a ponto de montar um sermão, de me preparar para dar o meu melhor para a igreja, crendo na inspiração do Espírito de Deus sobre a minha vida? Religioso. Isso, irmãos, é muito sério. Então você vai pegar e vai confrontar. Não é o que eu digo. O que eu estou falando aqui, confronte o que eu estou dizendo aqui. Vá na palavra e veja o que a Bíblia diz. Não se prenda à opinião de pastor, de pastora, de líder. Não. Você tem que ser, dentro da que a Bíblia diz, submisso em amor dentro da palavra. Agora, você não pode ser uma pessoa que bate continência para tudo que todo mundo fala, e se você não tiver critério de crítica, como é que você vai ter pensamento crítico? Estuda a palavra. E aí, se não tiver na palavra, se não tiver embasamento bíblico, não é um versículo concordando alguma coisa, não, mas é uma estrutura bíblica fundamentada. Irmão, não tem para onde fugir. Você quer conhecer mais a Deus? Conheça a palavra dele. Vídeos no YouTube como esse são edificantes, você aprende bastante, eu sei. Pregações na igreja são maravilhosas, você aprende muito. Mas se você não tiver a sua devocional em casa, sua leitura bíblica sozinho, você e Deus. E hoje em dia, meu irmão, você tem a biblioteca do mundo inteiro na sua mão, com o seu celular, com o computador. Dá para fazer pesquisas mais substanciais, caso você tenha alguma dúvida. Então, se aplique e se dedique a entender os conceitos da palavra de Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar livre de toda religiosidade e de toda manipulação religiosa que existe por aí. Porque nós sabemos, infelizmente, tem muito. E aqui eu quero abrir para os comentários para você colocar o que define uma igreja legalista e religiosa também, que fatalmente você já pode ter experimentado disso, né? Você já deve ter vivido alguma coisa aí. Compartilha conosco aqui. Vamos fazer um divã? Vamos lá, eu já falei as minhas aqui. Fala as suas, tá? Mas não precisa ficar botando nome de igreja, denominação, nome de pastor. Não, isso não. Esquece. Eu estou dando exemplos aqui sem citar nome de igreja. Vamos ser saudável aqui, sem expor ninguém. Mas comenta aqui e vamos continuar conversando. Bem, se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu quero destacar, quer fazer parte da família, da jornada Pregue Bem, quer aprender a pregar? Eu posso te ensinar. Tenho muitos anos que eu ministro homilética, que eu ensino pessoas a ministrar a palavra de Deus, muitos anos que eu já prego a palavra de Deus e eu tenho um pouquinho de experiência para compartilhar com você e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Só virar um aluno, torne-se aluno da Jornada Pregue Bem, vamos caminhar juntos e você vai ter um arsenal à sua disposição para aprender a montar um sermão, como é a vida com Deus de um pregador, como é que deve ser a caminhada com Cristo para você ter autoridade para ministrar a palavra. Tudo é pela graça, mas se a gente não vive o que prega, a gente leva um sermão vazio para os corações das pessoas. Então, tá aqui o link na descrição, faça parte da Jornada Pregue Bem e vamos junto, porque eu tenho certeza que vai ser
sobrenatural para o seu ministério, para a sua vocação, para o seu chamado. Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.